Bem, meu nome é Rogério Andalaft, muito obrigado pelo convite. Ah, eu vou falar sobre morte súbita em lactentes, crianças e adolescentes. Vou dividir a aula em dois momentos. O primeiro momento, uma visão geral sobre as causas de morte súbita. E segundo, aspectos específicos do eletrocardiograma que o clínico pode identificar e reconhecer os pacientes de maior risco. Então, o difícil é encontrar no meio da população geral pacientes que tenham risco de morrer subitamente. Identificar esses pacientes é fundamental para que se evite fatalidades nas atividades esportivas ou mesmo morte de bebês no berço. Muitas vezes, episódios de síncope são prenúncios de morte súbita. E é muito difícil, aos olhos de quem vê, reconhecer se aquele paciente com síncope, por exemplo, vai voltar ou não, morreu subitamente. É importante que a gente possa dividir a abordagem da profilaxia da morte súbita em dois momentos. A profilaxia primária, que é aqueles casos que você tenta identificar dentro da população geral, e a profilaxia secundária, que é aquele paciente que já teve o evento de parada cardíaca e foi ressuscitado. Então é fundamental ao médico reconhecer os principais sinais que possam denotar um paciente com risco de morte súbita. De maneira geral, a morte ocorre porque o paciente tem um gatilho e um substrato para fazer uma determinada arritmia. Isso leva a uma instabilidade elétrica, geralmente a uma taquicardia ventricular, fibrilação ventricular e morte. Nos últimos 20 anos, tem um incremento enorme do número de implantes de desfibrilador, que é um mecanismo, que é um dispositivo que vai fazer a profilaxia desses eventos. Cada vez se tenta buscar pacientes com menor risco de morte ao ano, mas que colaboram com um número muito grande de morte. E é nesse âmbito que se inserem os lactentes, as crianças e os adolescentes, visto que fazem parte de um grupo com baixo risco de mortalidade, mas que colaboram com um número significativo de mortes súbitas por ano. A nossa experiência ainda é muito restrita, né? Eu mostro aqui os resultados de 2000 a 2004 do quanto que se investigava, por exemplo, de cardiopatias congênitas para estratificar o risco de morte súbita. Imagine na população geral, quer dizer, quanto que a gente tem de pacientes com risco de morte súbita que não são nem avaliados. O grande problema na pediatria são os estudos. Observe esses estudos de 93 a 2007, quase todos eles de um centro único, não são estudos multicêntricos. Nesse gráfico a gente pode observar a distribuição das causas de morte súbita. Então, o coração estruturalmente normal colabora com um grande número de causas de morte súbita. Pacientes que estão na população geral, que têm risco de morrer subitamente. Aí vem seguido da tetralogia de Fallot, a transposição, as síndromes elétricas e as cardiopatias congênitas. Eu vou mostrar alguns aspectos, algumas situações que levam a um risco maior de morte súbita. Por exemplo, miocardiopatia hipertrófica, que é aquela desorganização das fibras musculares, que leva a uma grande hipertrofia de uma determinada parte do coração. Em 80% dos casos, tem alguma alteração eletrocardiográfica, então cabe ao médico identificar esses pacientes. Pode vir associado a alterações compatíveis com pré-excitação, mas que tem um número muito grande de arritmias ventriculares e podem morrer durante a prática esportiva, por exemplo. A parada cardíaca é gerada habitualmente por arritmia ventricular, uma fibrilação atrial, ou mesmo uma condução rápida pela via acessória, e isso pode ser prevenido, a gente identificando esses casos, identificando as causas de maior risco, aqueles pacientes que têm história familiar de morte súbita, aqueles que já tiveram algum evento, os que têm sintomas, os que têm grandes septos, principalmente septo maior que 30, pacientes que se comportam de forma anormal no esforço, com queda da pressão ou pressão em platô, ou aqueles que têm arritmias ao Holter. Muito bem. Identificando esses pacientes, quer dizer, que têm um risco maior com micropatia hipertrófica, a conduta de profilaxia vai ser com desfibrilador e, eventualmente, medicamentos para evitar a terapia. Bom, uma outra causa que a gente tem cada vez mais visto são aquelas arritmias de ventrículo direito que podem ter uma doença muscular, que é a displasia.
E ela é caracterizada por essa infiltração de gordura no meio do tecido normal, o que acaba fragmentando o potencial e criando caminhos elétricos para a arritmia e também piorando a função ventricular, que também cria e facilita eventos arrítmicos. Habitualmente a gente vai fazer o diagnóstico achando arritmias de ventrículo direito, que são aquelas que têm morfologia no eletro de bloqueio de ramo esquerdo e geralmente positividade na parede inferior. É esse tipo de arritmia que a gente vê nesse slide, que pode avançar para uma taquicardia ventricular, eventualmente fibrilação ventricular e morte súbita. O diagnóstico de certeza vai ser dado pela ressonância magnética, que vai ver basicamente critérios de disfunção da câmara direita. Existe uma série de critérios elétricos que se pode fazer, tanto pelo achados eletrocardiográficos que são anormais na displasia, como a T negativa de V1V3, ou na DIR-S final do QRS maior que 55, ou achados específicos, como onda epsilon. Observar como é que se comporta no esforço, quer dizer, uma arritmia que habitualmente vai piorar no esforço, né? E alguns achados anatômicos que se encontram nos exames de eco, ventriculografia ou ressonância magnética. Os pacientes que têm o diagnóstico de displasia e não tiveram nenhum evento vão para o estudo eletrofisiológico testar a indutibilidade. Se induziram, ganham um desfibrilador com profilaxia primária. E os pacientes que já tiveram evento, obviamente, ganhariam o desfibrilador no profilaxia secundária. Agora nós vamos entrar no território das síndromes elétricas e vamos avaliar uma primeira síndrome, que é a síndrome de Brugada. Essa síndrome de Brugada, ela é caracterizada por uma alteração eletrocardiográfica que acontece basicamente em V1, V2, V3. Ela cria um gradiente epiendocárdico e transepicárdico que gera essa alteração basicamente nessas derivações. A característica do eletro é um supradesnivelamento descendente de V1, V2, quando a T negativa, e um supra de V3, que pode ter a T negativa ou não. Existem outras duas formas que são sugestivas, mas só vão ter valor depois de transformadas na forma tipo 1 por meio de um teste farmacológico com drogas bloqueadoras de canal de sódio. Mas devem ser investigadas em pacientes. Aquelas crianças que tiveram história de síncope, que tiveram crise convulsiva, naqueles que têm engasgos noturnos, ou aquelas pacientes que têm apneia, por exemplo, do sono. Aqui a gente vê um paciente suspeito de Brugada, que foi induzido após um teste farmacológico com bloqueador de canal de sódio, e a gente observa que aqueles que têm eletro espontâneo e história de síncope têm muito mais associação com morte súbita. Outro estratificador de risco é a indutibilidade de TV. Aqui é um paciente do consultório que veio para uma triagem física após um episódio de síncope, ele tinha 14 anos, e a gente observa um padrão de Brugada. E a indicação é desfibrilador, porque síncope com eletro espontâneo aumenta de forma significativa o risco de morte súbita. Então, identificando esses fatores de risco, o paciente deve ganhar o desfibrilador para sua profilaxia primária. E, se já teve um evento, aí sim ganha a profilaxia secundária. Esse é um algoritmo que é possível que o paciente que tem síncope já ganhe o desfibrilador, ou pacientes que têm o eletro espontâneo, mas são assintomáticos, que são avaliados pelo estudo, também ganham o desfibrilador. Os demais acabam seguindo clinicamente. Não há fármacos para se tratar. Uma outra síndrome elétrica que assusta demais é a síndrome do QT longo. Essa síndrome do QT longo, ela acaba gerando um prolongamento do intervalo QT e um risco de torsades. Esse prolongamento do intervalo QT, ele vai ser mais significativo, quer dizer, com maior risco de torsades, quando ele passa ali de 600 milissegundos, ou eu tenho uma dispersão muito alta. Como é que eu faço o diagnóstico, né? Não é só ter o QT longo, ele precisa ter um score de probabilidade, que aí a gente tem o score de Schwartz, que mostra da pontuação e serve para a gente poder avaliar a probabilidade desse paciente ter intervalo QT longo. Existem alterações em diversos pontos do potencial de ação, que vão gerar mais eventos com adrenalina, como no QT1 e o QT2, ou mais durante o sono,
como é o LQT3. Lembrando que o LQT3 se assemelha muito à síndrome de Brugada do ponto de vista de gene que codifica, que é o mesmo. Aqui a gente tem um modelo, um paciente com QT longo, a irmã com QT longo, o pai com QT longo, então a gente pode ver uma associação familiar desses casos. Um dos critérios de maior malignidade é essa alternância, macro-alternância longa T, que acaba gerando um risco maior de torçadas. Esse paciente, aqui é uma paciente que tinha um QT longo induzido por fármaco, hoje se interpreta que há uma predisposição genética, né, e durante uma situação de estresse desencadeia uma sequência longo-curto e acaba gerando uma taquicardia ventricular polimórfica, ponta para cima, ponta para baixo, associado ao QT longo. Lembrar que não existe torsades sustentado, torsades ele ou volta ao ritmo sinusal ou degenera para a fibrilação ventricular. Como a gente já disse, o QT longo tipo 1 morre muito mais no exercício. O tipo 2 está relacionado ao estresse, principalmente sons, né? Mas o estresse emocional. E o QT longo tipo 3 está associado à questão da morte durante o sono. Obviamente é muito mais difícil a profilaxia de eventos no QT longo tipo 3, e o QT longo tipo 1 e 2 respondem muito bem à terapia com beta-bloqueador. Aqui a gente pode ver que esses pacientes que têm QTs muito prolongados, ou que têm QT longo tipo 3, ou que já tiveram algum evento, eles vão para a profilaxia primária. Lembrando sempre de suspender qualquer droga por um QT, suspender a atividade física, usar o beta-bloqueador. Agora, se ele já teve um evento, aí não tem dúvida nenhuma que ele vai para o implante do desfibrilador. A síndrome QT curto eu vou passar muito rapidamente, a gente tem pouquíssimos casos. Estão associados também à parada cardíaca em repouso ou estresse, basicamente fibrilação ventricular. E o QT aí, geralmente abaixo de 320 milissegundos. Aqui uma outra forma de síndrome elétrica, a TV catecolaminérgica, que é aquela que acontece morte súbita no exercício. E geralmente faz uma taquicardia ventricular bidirecional, com ponta para cima, ponta para baixo. Isso pode gerar uma fibrilação ventricular e morte súbita. Todos esses eventos são tratados com desfibrilador. E aqui a gente tem a evolução dos desfibriladores ao longo dos anos, mostrando a evolução de caixas muito grandes. Hoje a caixa é do tamanho de uma moeda aproximadamente. Essas imagens cedidas pela doutora Alane, a gente vê o implante do desfibrilador na região próxima à pente tifoide, que protege a caixaria e os fios contra traumas, né? Então o paciente fica um pouco mais livre para fazer alguns tipos de atividade. Na experiência dela, basicamente a técnica se coloca muito mais fios epicárdicos, justamente por conta da dificuldade técnica de se colocar os eletrodos endocavitários, né? Aqui um modelo de o paciente teve um evento, a gente observa uma taquicardia ventricular que é interrompida por um overdrive. Nesse outro momento, o overdrive já não funciona e aí a gente tem a oferta de uma carga de 20 joules e reversão ao ritmo sinusal. Quanto menor o paciente, mais difícil o implante, né? A gente observa aqui como há uma desproporção aí entre o coração e o gerador, e esse implante não é isento de riscos. Aqui a gente tem a distribuição nas diversas, a gente já viu esse gráfico, em diversos tipos de doença onde se implanta um desfibrilador. Nas síndromes elétricas, o mais comum é o QT longo, né? Mas a gente não sabe muito bem ainda qual é o paciente que tem que ser implantado, porque o número de terapias, a gente indica muito profilaxia secundária, e o número de terapias da profilaxia secundária é muito maior do que da profilaxia primária. Significa que a gente não consegue ainda identificar quais são os melhores fatores para se indicar um desfibrilador. Mas, de qualquer forma, esse salva vidas, né? Então, aqui, olha só, um exemplo do paciente que evolui com fibrilação ventricular, identificado, e aí o desfibrilador aplica a terapia e reverte o paciente ao ritmo normal. A maior parte são colocados ainda epicárdicos, mas a gente pode colocar transvenoso, o coil pode ser pericárdico, pode ser um PET. Então, existem diversas
formas, mas também tem as complicações. Então, a gente observa que o principal problema é o deslocamento do eletrodo, né? Mas infecção e, e mesmo dificuldades técnicas para colocar são frequentes, né? Existe uma forma de arritmia que leva à morte súbita que não está relacionada ao implante desfibrilador, que é, por exemplo, a síndrome de Wolff-Parkinson-White, que é frequente, né? Você tem o PR curto com a onda delta e isso acaba favorecendo o surgimento de taquicardias ortodrômicas, que são aquelas que descem pelo nó e sobem pelo feixe, por exemplo, aqui depois desse batimento atrial prematuro, desce pelo nó, sobe pelo feixe. Pode ter taquicardias antidrômicas, que descem pelo feixe, só pelo nó, e pode ter a fibrilação atrial pré-estada. Essa fibrilação atrial pré-estada é o que leva a um risco maior de morte súbita, por isso que pacientes com Wolff e atletas atualmente precisam da ablação para que possam praticar atividade física. Então, a característica do Wolff-Parkinson-White é o PR curto com onda delta e essa pré-estação, lembrando que pode haver a FA pré-estada, que é o que leva ao risco de morte súbita desses pacientes. E é uma indicação médica. Você viu uma FA pré-estada, se tratou, os pacientes têm que ir obrigatoriamente para a ablação. Nessa segunda fase da nossa aula, vamos comentar um pouquinho agora como o eletro, que o clínico pode fazer tão facilmente, é um estratificador de risco nessas cardiopatias congênitas, em algumas síndromes elétricas, que incidem em lactentes, crianças e adolescentes. Como a gente já viu nesse gráfico, o maior objetivo da prevenção primária é identificar um paciente que tem um baixo risco de morte súbita, mas que seja aquele cara que colabora com um grande número de mortes, que está inserida dentro da população geral. Como a gente já viu, a profilaxia primária é evitar que esse paciente tenha o primeiro evento, a profilaxia secundária é tratar o paciente que já teve o evento. O que a gente tem disponível em adultos, né? Que alguns critérios, como aumento da frequência cardíaca, a presença de algum bloqueio de ramo, QRS um pouco mais largo, esses são fatores que acabam levando a um risco maior de morte súbita. Em crianças, o que se tem? Se tem alguns dados sobre a fragmentação do complexo QRS, se tem alguns dados sobre a duração do QRS, se tem alguns dados sobre a questão da repolarização precoce, pelas alterações de repolarização e pelo intervalo QT prolongado. Então vamos tentar observar esses marcadores de risco em 4 situações. Nas situações das cardiopatias estruturais, nas fases pré-operatórias das cardiopatias congênitas, nas síndromes elétricas e entender qual a importância da triagem eletrocardiográfica desses pacientes. Nas cardiopatias estruturais, a gente entende que cada tipo de doença cardíaca congênita tem um tipo de substrato, gera um tipo de arritmia. E a gente precisa observar com cuidado esses pacientes. Vamos olhar, por exemplo, o paciente portador de tetralogia de Fallot. Aquele paciente tem mais risco de morte súbita, são aqueles que têm arritmias ventriculares e que vão alargando o seu complexo QRS acima de 180, o que mostra uma dilatação das câmaras direitas. Bom, nas cardiopatias congênitas, o que acontece? Muito frequentemente são submetidos à cirurgia cardíaca, o que dá à família uma sensação de cura por conta do problema anatômico. E muitas vezes o segmento se perde ao longo do tempo, até que se piora a função ventricular, surgem as arritmias, isso gera eventos súbitos que lembram a família que há uma cardiopatia congênita. Isso pode ser interpretado de outra forma. Há uma piora da função em algum momento, isso leva a mecanismos compensatórios que aumentam a adrenalina, isso vai consequentemente piorando também a função, aumentando os substratos, até o momento que o paciente tem um evento arrítmico que por sua vez piora a função, esse ciclo vicioso se instala. O grande problema é que os eventos súbitos em pacientes com cardiopatia congênita acontecem na fase mais produtiva da vida. Eles vão ter um pico ali entre a segunda e a terceira década de vida e esses pacientes correm um risco muito maior.
Se observar um paciente com tetralogia de Fallot, por exemplo, 20% tem arritmia ventricular, 14% tem arritmia, desculpa, 20% tem arritmia supraventricular, 14% arritmia ventricular, principalmente os pacientes com classe funcional mais avançada. Porque eles sofreram ventriculotomia, ou mexeram no átrio, ou tem a cicatrização irregular, dilatação de câmaras direitas, fibrose, que propicia as arritmias do ventrículo direito e as taquicardias ventriculares, e um risco maior de morte súbita para esses pacientes. Então, dos pacientes com tetralogia de Fallot e suas variantes, são os pacientes que, dentro do grupo das cardiopatias congênitas, que mais ganham desfibriladores, que correm o maior risco de morrer subitamente. A gente observa uma correlação positiva entre o alargamento do complexo QRS e o aumento do volume diastólico final desses pacientes, a massa ventricular e aumento, consequentemente, do risco de morte súbita. Então, quanto mais largo está o QRS, maior a chance desse paciente ter arritmia ventricular, principalmente quando esse QRS está acima de 180 milissegundos. A gente sabe também que o paciente com tetralogia de Fallot lança mão de muito mecanismo adrenérgico, isso acaba favorecendo eventos arrítmicos, principalmente quando a função do ventrículo direito é ruim. Aqui a gente observa nesse trabalho, onde a insuficiência pulmonar moderada veio associada a maior risco de morte súbita e taquicardia ventricular. Uma coisa que a gente pode observar é que aquela repolarização, né, que acontece no paciente com tetralogia de Fallot, ela vai variar, vai aumentar muito a dispersão da repolarização, principalmente no esforço, mostrando que aquele ventrículo é muito heterogêneo, muito doente, também é um marcador de morte súbita. Dentre os marcadores que a gente tem, então, um complexo QRS acima de 180 e a piora da função do ventrículo esquerdo, quer dizer, o ventrículo direito já piorou e agora piora o ventrículo esquerdo, são os fatores de maior risco para a mortalidade súbita nesses pacientes com Fallot. Um outro marcador importante é a questão do estudo eletrofisiológico. Quer dizer, peguei um paciente com complexo QRS alargado, com arritmia ventricular, coloco no estudo eletrofisiológico e eu consigo prever que o paciente que tem uma taquicardia ventricular monomórfica ou polimórfica vai ter uma mortalidade muito maior. Então, quando a gente pensa na prevenção desses pacientes, ainda é feito muito prevenção secundária, o paciente já teve esse evento. Mas quando eu penso na questão da prevenção primária, eu tenho que lembrar que a piora da função do ventrículo esquerdo, a presença de indutibilidade no estudo, o QRS acima de 180, a ventriculotomia, a TV não sustentada, são fatores de risco mais importantes. O fator mais sensível é o aumento do QRS. O mais específico é a disfunção do ventrículo esquerdo. E eu posso classificar com base nesse score, dando pontos, né, que vão de 0 a 12, e classificando de 0 a 2 baixo risco, de 3 a 5 moderado risco, de 6 a 12 alto risco. E eu observo que os pacientes com alto risco têm uma mortalidade muito elevada. Isso é um marcador. Também a questão da massa do ventrículo direito. Né? Quando a massa do ventrículo direito é muito alta, né, a mortalidade vai aumentar. Então, a mortalidade aumenta entre os adultos jovens, estão relacionados à hipertrofia ventricular e à disfunção do ventrículo esquerdo. A gente já viu que botar o desfibrilador não é uma coisa fácil, muitas vezes é colocado de forma epicárdica e às vezes há uma desproporção entre o tamanho da criança e o tamanho do gerador, mas a gente observou que esse implante pode salvar vidas e ele não deve ser postergado. Uma outra forma de se identificar com base no eletro pacientes de risco são os pacientes ainda na fase pré-operatória. Por exemplo, um paciente com anomalia de Ebstein, onde eu sei que esse paciente tem uma associação, por exemplo, com Wolff-Parkinson-White. E eu tenho PR curto com delta e eu tenho que fazer o tratamento desse paciente. Isso porque ele tem taquicardias, né? Tanto taquicardias ortodrômicas, que são essas que descem pelo nó e sobem pela via acessória, como eles têm uma doença no átrio, e isso favorece fibrilação atrial, e a gente já viu que fibrilação atrial, taquicardia atrial, aumenta o risco de morte súbita desses pacientes. Então é importante que eu pegue nesse paciente com anomalia de Ebstein, que tem arritmia atrial, que tem taquicardia atrial, que tem risco de fibrilação atrial, que eu possa fazer a ablação
ablação desse paciente? Tratar esse paciente ainda na fase pré-operatória, para que eu possa eliminar essa via. Lembrando, a maior parte dos pacientes tem vias acessórias à direita, então são aquelas que vão estar com delta negativo, né, em V1. E a gente já viu aí a questão das taquicardias, né? As ortodrômicas, são essas de QRS estreito, rápidas, e a fibrilação atrial prestada, que é o que leva ao risco maior de morte súbita. Quanto à localização, a gente vê que a maior parte das vias estão localizadas na região posterior-occipital, então elas têm que ser tratadas no anel tricúspide, têm que ser tratadas ou antes ou durante, nunca após o período pós-operatório. Sempre que se você observa uma ausência de bloqueio de ramo direito no paciente com a anomalia de Ebsen, a gente tem que pensar que esse paciente tem uma pré-excitação sim, porque a via acessória está compensando aquele bloqueio de ramo. Uma outra coisa interessante é que o aumento da onda P, o aumento da dispersão da onda P, também está associado a um aumento da área de fibrose desse átrio e, consequentemente, um aumento da área de fibrose do ventrículo. Assim como a fragmentação do QRS, tanto no pré quanto no pós-operatório, pode estar associado a maior fibrose desse ventrículo e maior risco de morte. Bom, em pacientes que são normais, né, principalmente aqueles pacientes que a gente vai fazer a triagem esportiva, querem ser atletas, ou os casos de morte súbita no berço, estão relacionados às síndromes elétricas. E aí a gente já viu o QT longo, né, o fator de risco principal é alargamento do intervalo QT, principalmente quando está acima de 600 milissegundos, é uma das causas mais importantes de morte súbita. E aí a gente tem como fazer pelo eletro mais ou menos um diagnóstico, QT longo tipo 1, uma onda T bem apiculada, o QT longo tipo 2, QT prolongado com uma onda T mal formada, e QT longo tipo 3, um segmento JT muito largo, uma onda T relativamente bem formada. Muitas pessoas falam que não dá para se arriscar a fazer o diagnóstico, mas a gente sabe que o QT longo tipo 1 e o tipo 2 são muito mais frequentes, correspondem aí a perto de 90, 95% dos casos de QT longo. E o QT longo tipo 3 é a terceira forma mais frequente. Como que eu calculo o intervalo QT? Várias formas, mas com esse Delbazé, QT dividido pela raiz quadrada do RR, e vai me dar ali o intervalo QT. Torsades não dá sintomas, os pacientes geralmente têm uma síncope, e aí eu vou jogar aquele paciente que tem o QT longo no score to Arts para poder determinar qual é o grau desse QT, também, quem sabe até determinar o tipo de QT que eu tenho para poder estratificar o paciente. A gente já viu que há uma associação familiar e que a macroalternância de onda T é o principal, um dos principais critérios para torsades, e a gente sabe que torsades vai ser o que? A taquicardia ventricular polimórfica associada ao intervalo QT longo, onde eu tenho uma sequência curto, longo, curto, ponta para baixo e ponta para cima, como nesse slide que a gente já viu. Mais uma vez revisando que esses pacientes com QT longo tipo 1 estão relacionados à mortalidade durante o esforço, tipo 2 durante a emoção e tipo 3 durante o sono. Sendo que é muito mais difícil controlar o tipo 3, porque eles são os que menos respondem à terapia com beta-bloqueador e muitas vezes precisam de mexetil. O LQT3 disparado é o que tem maior risco, então tanto vê que você tem um paciente com LQT3, esse paciente já ganha o seu desfibrilador de forma automática. E na contramão a gente tem o QT curto, que a gente já falou, né? Ele está associado à mortalidade com fibrilação ventricular, e aí a gente tem que medir o intervalo QT desse paciente, tem que estar abaixo de 320 para uns, 340 para outros, mas lembrar que esse intervalo QT abaixo de 340 gera uma zona nebulosa ali, onde você tem pacientes que têm QTs mais curtos sem história de parada, QTs mais longos com história de parada, mostrando que esse não é o único preditor. Então, a gente tem que avaliar que pacientes às vezes têm QT na zona nebulosa, ali em torno de 340, e tem parada cardíaca, e tem pacientes com QT de 250, que são totalmente assintomáticos, né? Então, no intervalo QT curto, a gente sabe
que a liberdade de parada cardíaca é relativamente baixa, se pensar ao longo dos anos, então basicamente 40% não vão ter eventos arrítmicos ao longo dos anos, mas a disponibilidade, a variação clínica é impressionante. QTs muito curtos podem ser absolutamente assintomáticos. E alguns pacientes podem evoluir para uma taquicardia ventricular polimórfica e fibrilação ventricular com QTs não tão curtos, por exemplo, 350, 360 milissegundos. Lembrando que uma vez que o paciente já teve um evento, a probabilidade de recorrência é muito alta, né? Você vê que o paciente recorrendo de parada cardíaca é muito frequente, então esse paciente tem que ser tratado com um desfibrilador. Na taquicardia catecolaminérgica é a mesma coisa. É uma taquicardia que só vai aparecer no teste ergométrico, uma TV bidirecional. Aqui um paciente de 4 anos, com uma história de síncope no esforço, e aí esse paciente tem uma TV catecolaminérgica. Esse paciente vai ficar com beta-bloqueador em dose alta e repetir o teste ergométrico. Se ele não tiver novo evento, ótimo. Se ele tiver um novo evento, aí ele ganha o desfibrilador. É muito importante que a gente trie esses nossos pacientes. Então, a triagem passa pelo eletrocardiograma em massa. Então, aqui eu vou mostrar alguns exemplos. Numa massa de 170 mil pacientes, a gente retirou 3 mil crianças, e olha só, a gente observa 20% de eletro alterado, principalmente QT prolongado, alteração de repolarização, alguns casos até de pré-estação. Nesses 11 mil adolescentes que a gente triou, na idade de 10 e 20 anos, de uma plataforma de quase 800 mil pacientes, a gente observa arritmias ventriculares, arritmias supraventriculares, PR curto com delta, pré-estação, mesmo taquicardias, sobrecargas, alteração de repolarização, miocardiopatia hipertrófica. Então é importante que esses pacientes sejam triados principalmente para a participação esportiva. Há coisas que a gente não consegue evitar, como por exemplo o tal do commotion cordis. Quer dizer, uma bolada, um golpe no peito pode favorecer um paciente rígido a fibrilar e a morrer. Então, quanto ao commotion cordis, a gente tem mudanças na prática esportiva, material de proteção para se evitar um problema muito comum dos americanos, principalmente esportes que eles gostam, como o beisebol, futebol americano, o rugby. Mas acontece também no nosso futebol. Então é importante que a gente use o material e incentive a molecada a usar o material de proteção. Aqui eu queria deixar o convite para vocês para o curso que vai acontecer em fevereiro de 2018, de eletrocardiografia em crianças e cardiopatias congênitas, e aos próximos cursos de simulação realística em arritmia, que acontecem a cada 2 meses em São Paulo. As informações pelo arritmiaonline.com.br ou pela nossa página no Facebook. Tá? Muito obrigado. Aqui estão meus e-mails. Espero que vocês tenham aproveitado.